Meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez é um motivo de grande alegria, de grande satisfação estarmos juntos com você. E neste momento, dizer do privilégio de encerrarmos mais um trimestre. Hoje nós estaremos recapitulando a 13ª lição da Escola Sabatina. Essa lição, que teve como ênfase o livro de Deuteronômio, foi extremamente oportuna para nos ensinar, nos ajudar a compreendermos os grandes planos de Deus para nós e recapitularmos a história. Sabemos que a história é importante, porque através dela nós podemos ressignificar a nossa vida, a nossa existência e, acima de tudo, podermos fazermos coisas relevantes em nossa vida. Nesse momento, eu gostaria de pedir a você, mais uma vez, compartilhe o nosso canal, dê um ok aí para que nós possamos estarmos motivados cada vez mais a trazer as novidades para você e, acima de tudo, fazermos com que o nosso canal seja interativo e relevante para a sua vida espiritual. Convido você, neste momento, a fazermos uma oração. Feche os olhos nesse momento e vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Que essa lição seja relevante e importante para a vida de cada pessoa que está acompanhando. Em nome de Jesus. Amém. O tema da lição desse 13º sábado, a última lição do trimestre, encerrando o ciclo do estudo do Deuteronômio, ela tem como título A Ressurreição de Moisés. E para que nós possamos iniciar esse estudo, eu convido a você a lermos juntos Judas, versículo 9. Lembrando que Judas só tem apenas um capítulo. Vem comigo na leitura. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Que coisa importante, né? Nós estudarmos a história de Moisés. Nós vimos muitas mesmo histórias sobre esse importante líder que Deus escolheu para dirigir, pelo menos por 40 anos, a história e a vida do povo de Israel. E como vimos nesse trimestre, Moisés, ele se torna o personagem central do livro de Deuteronômio pela importância histórica que ele tem na história do povo nesse contexto, e a vida de Moisés, seu caráter, suas mensagens permeiam o livro inteiro do livro de Deuteronômio. Embora a obra fale sobre Deus e seu amor para com o povo de Israel, o Senhor usou Moisés para revelar a esse povo o amor profundo que Deus ele tem por esse povo. E esse amor que Deus tem por esse povo foi representado também na história e nas ações de Moisés, na qual ele praticou, exerceu para com o povo de Israel. Portanto, ao nos aproximarmos do final do estudo do livro de Deuteronômio, chegamos também ao final da vida de Moisés, pelo menos a vida dele nesta terra. Aí nós iremos compreender sobre a ótica do que a palavra de Deus nos diz sobre a vida desse homem de Deus. Nós iremos conhecer um pouco sobre o final do ministério dele e o plano que Deus ele fez para ele, mesmo em meio a um contexto de uma falha tão séria que Moisés cometeu perto de entrar em Canaã. E, portanto, a vida e o ministério de Moisés revelam, assim como sua morte e ressurreição, muito sobre o caráter divino desse servo de Deus que ele refletiu nas suas práticas e nas suas ações ao longo de sua vida. Portanto, vamos agora ao tópico número 1, o pecado de Moisés, a parte 1. Em Números capítulo 20, versículo 10, vem comigo na leitura. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhes disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair águas dessa rocha para vós outros? Esse texto nos traz algo interessante para que nós possamos refletir sobre esse momento podemos dizer, dessa pequena ou mesmo grande falha do servo de Deus. Vez após vez, mesmo em meio à apostasia e peregrinação no deserto, Deus proveu milagrosamente aos filhos de Israel as bênçãos necessárias, a proteção necessária, a provisão necessária para a sua manutenção na jornada. Isso é porque, mais indigno que eles fossem, a graça fluía para eles pelo amor que Deus tinha pelo seu povo. No presente, nós somos igualmente recipientes da graça de Deus. Assim como foi o povo no passado, nós somos no presente. Por mais indignos que nós sejamos, Deus ele revela o seu amor. Ele nos propicia a oportunidade. Afinal, não seria graça se merecêssemos.
porque graça é exatamente um dom imerecido. E foi assim com o povo de Israel e assim com a gente também. A graça é um dom imerecido. Deus ele faz por nós pelo amor que ele tem, não por nossos próprios méritos. Por um lado, não é difícil entender a frustração de Moisés. Depois de tudo o que o Senhor havia feito pelos israelitas, os sinais, as maravilhas, a libertação milagrosa ali na passagem do Mar Vermelho. Finalmente agora, né, a promessa estava praticamente concretizada de voltarem para a sua terra. E nas fronteiras da terra prometida vai acontecendo algumas coisas que podemos dizer que vai problematizar essa circunstância desse momento importante da vida do povo de Israel, mas da vida do seu líder também, Moisés. Portanto, o que aconteceu? Faltou água, né, e começaram a conspirar contra Moisés e contra Arão, que eram os principais líderes. Será que o Senhor não poderia prover água para eles, como havia feito tantas vezes antes? O Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que transformou águas amargas em água doce, o Deus que proveu o maná do céu e tantos outros milagres. Deus não poderia prover água para o povo? Deus os deixaria morrer de sede no deserto? Claro que não. Deus não os deixaria. Deus continuaria e faria, sem sombra de dúvida, os mesmos milagres. Observe, porém, as palavras de Moisés ao bater na rocha 2 vezes. Vamos fazer a leitura de número 20, versículo 10, mais uma vez. Agora escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? O que a gente pode perceber nessas palavras aí de Moisés é o seguinte: a ira na voz de Moisés. Paradoxalmente, Moisés foi considerado o homem mais manso da terra. Agora ele chamou de rebeldes. E é interessante, o problema não foi a ira em si. O que foi ruim o suficiente na voz de Moisés, na fala dele, porém compreensível, nas seguintes palavras: teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês. Ora, como se ele ou outro ser humano pudesse tirar água da rocha. Não seria Moisés ou qualquer outra pessoa que tiraria água da rocha. Seria uma ação de Deus, porque em o ser humano não existe milagre nenhum, mas Deus usa o ser humano para operacionalizar os seus milagres. E Moisés agora deixou de lado a confiança em Deus para confiar em si mesmo. Ou seja, no momento da ira, ele pareceu se esquecer de que somente o poder de Deus atuando nele e por ele poderia fazer tal milagre. Ele, mais do que todas as pessoas que estavam em Israel, sabiam disso. Em outros momentos da história do povo de Israel, Moisés ele foi brilhante em compreender a dependência que ele tinha de Deus. Então, ficando claro aqui, a gente começa a identificar a falha, infelizmente, de Moisés. E agora vamos recapitular esse tópico com a pergunta número 1. Na leitura de Números capítulo 20, versículo de 1 a 13, o que aconteceu e como podemos entender a punição do Senhor a Moisés? Assinale a alternativa correta. Letra A. Moisés feriu a rocha 2 vezes. Ele fez o maior milagre da sua vida. Letra B. Moisés feriu a rocha 2 vezes. Fez parecer que ele, em vez de Deus, faria o milagre. Veja a pergunta aí e qual seria a resposta. Você parou? Você pensou? Exatamente a letra B. Moisés feriu a rocha 2 vezes e fez parecer que ele e não Deus fez o milagre. E aí nós sabemos o desfecho, que é exatamente agora no tópico número 2, que nós iremos estudar. O pecado de Moisés, a parte 2. Em Números capítulo 20, versículo 12 e 13, continuando a estudar esse capítulo, para entendermos esse contexto, vem comigo na leitura. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra que lhes dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam contra o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Veja que coisa interessante na leitura desse texto, para nós entendermos o contexto do pecado de Moisés, a parte 1, agora vamos à parte 2. Ou seja, segundo o texto que nós acabamos de ler, havia mais pecado de Moisés do que apenas a tentativa de tomar o lugar de Deus. O que por si só já era grave o suficiente. Ele também mostrou falta de fé, o que para alguém como Moisés seria imperdoável
a falta de fé. E veja, quando nós estamos em um papel de liderança, cumpre-se em nós aquilo que é dito naturalmente e que a Bíblia ressalta que é fundamental importância. Ao que muito é dado, muito será cobrado. Então Moisés, ele tinha a responsabilidade, tinha o conhecimento e não poderia lhe faltar fé e não poderia lhe faltar a confiança em Deus, não poderia lhe faltar, acima de tudo, o acreditar em Deus, no sentido de saber que Deus era o seu mantenedor. E não poderia Moisés, nesse contexto, entender e tentar ser um substituto daquilo que Deus, por si só, teria condições de fazer através dele e por ele, para o seu povo. E isso não seria uma ação direta de Moisés, mas seria uma ação de Moisés, de Deus, na vida de Moisés, para que ele realizasse para o seu povo. Ou seja, em outras palavras, se Moisés tivesse mantido a calma e feito o que é correto, mostrando a sua própria fé e a confiança em Deus em meio à apostasia, ele teria glorificado o Senhor diante do povo e sido novamente um exemplo de fé e obediência os verdadeiros ensinamentos de Deus, as promessas de Deus e, acima de tudo, buscar a dependência que ele deveria ter de Deus. O que nós podemos também observar, e é importante, como Moisés desobedeceu, o que o Senhor lhe disse especificamente que fizesse. Eu gostaria de chamar você a uma leitura importante que se encontra em Números capítulo 20, versículo 9 e 11, que vai nortear para que nós possamos entender esse contexto do pecado de Moisés. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como já lhes havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou o bordão, a mão, e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Ou seja, o que o verso pode nos trazer? O verso 9 mostra Moisés pegando o bordão, como o Senhor lhe havia ordenado. Porém, no verso 10, em vez de falar com a rocha, da qual a água deveria sair, a água necessária para o povo naquela circunstância, com uma expressão surpreendente do poder divino, no lugar de falar a rocha, o texto é claro, Moisés feriu a rocha, não uma, mas 2 vezes. Então, Moisés, nesse sentido, ele entra em contradição, ele deixa de confiar, nesse sentido, no poder e na palavra de Deus. Sim, bater em uma pedra entre a água dela foi um milagre, mas certamente não foi tão surpreendente quanto a apenas falar com ela e ver o mesmo acontecer. Então, o milagre poderia ter sido para exaltar a Deus e não para exaltar ao homem. Ou seja, claro que superficialmente pode parecer que o julgamento divino sobre Moisés foi extremo, depois de tudo o que ele passou, da peregrinação do deserto, por tudo que ele sofreu, né, por povo que muitas vezes endurecia o coração. Ou seja, não teria permissão de continuar o Jordão até a terra prometida. Ou seja, a liderança de Moisés, o desejo, o anseio de Moisés de alcançar a terra prometida além do Jordão, ele mesmo não alcançaria. E Moisés, assim como tantos outros, pereceu no deserto. E é preciso que nós entendamos disso, que ao que muito é dado, muito será cobrado. E a nossa confiança em Deus, ela não deve ser circunstancial. Ela deve permear toda a nossa vida. Até porque lá no Apocalipse diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Veja que é extensivo até os momentos finais da nossa vida. Ou seja, desde que essa história é contada, indaga-se por quê um ato precipitado por parte de Moisés, o que ele esperava por tanto tempo, lhe havia sido negado por Deus, que era entrar na terra prometida. Então, essa é uma reflexão que nós iremos estudar de forma bem relevante, de forma bem clara nessa lição. Vamos recapitular esse tópico, pecado de Moisés, parte 2, com a pergunta de número 2. O que o Senhor disse a Moisés que fizesse? O que ele realmente fez? Assinale a alternativa correta. Letra A, fala a rocha, porém ele golpeou 2 vezes a rocha. Letra B, fala a rocha, porém ele fez como o Senhor determinou. Parou, pensou na resposta? Exatamente a letra A. Deus pediu para ele falar a rocha, porém ele golpeou a rocha 2 vezes.
Bom, meus queridos, então nós entendemos aqui o contexto das falhas de Moisés em 2 tópicos. Vamos agora ao terceiro tópico, entender o contexto da morte de Moisés. Deuteronômio capítulo 34, verso 44, vem comigo na leitura. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Que frustração, né? Você pode entender aí, pobre Moisés, depois de chegar tão longe e passar por tanta coisa, por tantas lutas, adversidade, dificuldade, ficar fora do cumprimento da promessa de Abraão, darei esta terra por tua descendência, é algo extremamente frustrante para esse servo de Deus tão importante. Era como se Deus estivesse provocando Moisés, cutucando a ferida. Você poderia ter estado aqui, se tivesse me obedecido, se ao invés de tocar na rocha, você tivesse falado à rocha. Mas o Senhor mostrou a ele que, apesar do erro do seu servo, Deus seria fiel às promessas de alianças feitas com o patriarca e com Israel. Além disso, o Senhor tinha algo melhor para aquele servo, fiel e imperfeito. Deus não deixou de cumprir a promessa para com o seu povo de Israel, para com o povo de Israel, eles realmente entraram em Canaã, mas Moisés não entrou. E aí, como é que ficou a questão? Por que ele não herdou a promessa? Aí é exatamente isso aí que nós precisamos entender. Mas o Senhor mostrou a ele que, apesar do erro que ele cometeu, Deus seria fiel às promessas da aliança feita com os patriarcas e com Israel. Além disso, o Senhor tinha algo melhor para aquele servo fiel, portanto imperfeito. O que é que Deus tinha de melhor para ele? Qual seria a relevância agora, depois dele perder o que ele mais almejava ganhar, do qual ele tanto lutou, do qual ele tanto se dedicou? Você já imaginou você se dedicar tanto a uma coisa e no final você não alcançar aquilo por uma mera falha? Quantos não perdem uma corrida na reta final porque falham na reta final? Isso acontece com a pessoa. Mas eu gostaria de dizer, você que confia em Deus, você que porventura tem cometido falhas, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará maravilhas na tua vida. Gostaria de recapitular esse tópico e espere, porque ainda tem mais sobre a recompensa de Moisés. Vamos à terceira pergunta. O que aconteceu com Moisés e o que o Senhor disse sobre ele, que mostrou como era um homem especial. Assinale a alternativa correta. Letra A. Viveu muitos anos em Canaã. Deus falava com Moisés face a face e nunca houve profeta como ele. Letra B. Morreu. Deus falava com Moisés face a face e nunca houve profeta como Moisés. Letra A ou letra B? Vamos lá? Exatamente, letra B. Moisés ele morreu, mas Deus falava com Moisés face a face e nunca houve profeta como ele. Infelizmente ele não viveu, ele não entrou em Canaã aqui na terra. Mas o que aconteceu com Moisés? Vamos agora para o quarto tópico. Não vamos perder aí o raciocínio. Acho que você está curioso em saber o que aconteceu com ele. Deuteronômio capítulo 34, versos 5 e 6. Assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Veja, aí Moisés ele morreu, foi sepultado, ninguém sabe o lugar da sepultura, não foi homem que enterrou, Deus mandou anjos enterrar Moisés, e assim faleceu esse grande homem de Deus, tão fundamental para a história de Israel. Um homem cujos escritos continuam vivos através de pelo menos 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e provavelmente também o livro de Jó foi escrito por ele. Ninguém foi tão relevante nessa história, ninguém escreveu tão bem quanto esse servo de Deus. E seus escritos continuam vivos na nossa memória, não apenas do povo de Israel, mas para todas as gerações posteriores. Moisés morreu, foi sepultado, o povo pranteou, e foi isso. As palavras do Apocalipse se aplicam a esse caso, né? Apocalipse 14, 13 pode nos ajudar a entender a morte de um justo. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham.
Esse é o que significa quando um justo, quando uma pessoa boa morre. É considerado um descanso das suas obras. Contudo, eu gostaria de dizer a você que perdeu um ente querido, que perdeu uma pessoa, talvez não na idade que deveria ter morrido, né? Assim, a gente espera às vezes que a pessoa chegue pelo menos a 80, 90, 100 anos de idade. E muitas pessoas morrem jovens, né? Contudo, nós precisamos dizer a vocês, ao relermos a história de Moisés, ao sabermos da morte de Moisés, pelo pecado que ele cometeu e do qual já foi aqui citado. A morte de Moisés não foi o capítulo final da história desse profeta. E a morte de um ente querido, meu e seu, não é o capítulo final da história de alguém, né? Isso nós precisamos entender. O verso hoje, para memorizar, que nós colocamos, que foi exatamente em Judas capítulo 1, verso 9, traz uma reflexão importante do que teria acontecido com esse servo de Deus. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava acerca do corpo de Moisés, não ousou pronunciar maldição contra ele, mas o Senhor disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, havia uma luta pelo corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel, que nós entendemos, à luz da historicidade da Bíblia e da teologia bíblica, que o arcanjo seria o próprio Jesus Cristo, aí prevaleceu contra Satanás, né? E Satanás não prevaleceu contra o corpo de Moisés. E Miguel, que era o próprio Cristo, disputou com o diabo o corpo de Moisés, que foi um pecador, e seu último pecado conhecido, tomar para si a glória que era de Deus, foi o mesmo tipo de pecado que excluiu Lúcifer do céu. Só que Lúcifer não se arrependeu, Moisés se arrependeu. E então, nós agora estamos diante do desfecho, que Moisés ele foi ressuscitado. Deus o levou para o céu. E você poderia perguntar, mas como é que nós podemos entender isso? Daqui a pouco nós vamos fazer a pergunta agora e vamos para o quinto tópico para trazer essa reflexão do desfecho final da história desse servo de Deus, né? Que nós entendemos aqui, à luz desse estudo, que o Senhor o levou para o céu. Portanto, com base no texto de Judas 9, como esse texto explica a aparição de Moisés posteriormente no Novo Testamento? Assinale a alternativa correta. Letra A. Moisés morreu e foi sepultado por Deus. Está aguardando o segundo advento de Cristo. Letra B. Deus levou Moisés para o céu. Ele ressuscitou e por isso apareceu em relatos do Novo Testamento. Vamos lá? A letra B. É importante dizer, para que nós confirmemos a letra B como resposta, que é de fundamental importância e relevante, que no Novo Testamento nos traz exatamente a aparição de Moisés, mais uma vez, esse servo de Deus, e que Deus o perdoou, e que Deus trouxe uma glória maior para ele do que a glória simplesmente aqui terrena, de entrar, ao lugar de entrar em Canaã aqui da terra, Moisés entra na Canaã celestial. E no Monte da Transfiguração nos é relatado, né, que quando Jesus foi com Tiago, Pedro e João, quem apareceu? Deus, Moisés e Elias. Ou seja, Moisés representa os justos que irão morrer e irão ressuscitar. E Elias representa os justos que não ressuscitarão, porque não morrerão, né? E serão levados para o céu, serão apenas transformados. Ou seja, Moisés e Elias estavam representando duas classes de pessoas. Então, isso corrobora e nos reafirma a ideia de que o servo de Deus, Moisés, foi levado para o céu, né? Deus o levou para o céu, trouxe uma coisa melhor para ele. Bom, e para entender a questão da ressurreição, né, é importante o que Paulo ele diz: se Cristo morreu e não ressuscitou, seria vã a nossa fé. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E o que a Bíblia nos traz no Antigo Testamento é exatamente a doutrina da ressurreição. E tem um capítulo na Bíblia, como muitos capítulos da Bíblia e livros da Bíblia nos traz sobre a doutrina da ressurreição. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13 e 14, vem comigo na leitura. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Veja, Moisés foi o primeiro exemplo na Bíblia, conhecido na Bíblia, da ressurreição dos mortos. Enoque e Elias foram levados para o céu vivos, sem ver a morte. Moisés foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Isso é importante contextualizar.
Não se sabe por quanto tempo Moisés dormiu no pó da terra, mas para ele não faz diferença. Isso também é verdade em relação a todos os mortos ao longo da história, pois ao menos no que diz respeito a estar morto, não será diferente de Moisés. E o que eu gostaria de dizer é que a morte não é o fim, não é o fim para os filhos de Deus, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E vocês vão se lembrar quando Jesus chegou para ver Lázaro, e Lázaro já estava morto há 4 dias, pelo menos. Jesus disse: nosso amigo Lázaro não está morto, mas ele dorme. A morte para o justo é considerada como um sono, e quando ele ressuscitar, é como se pouco tempo tivesse passado. E eu e você, nós podemos reencontrar aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoas que verdadeiramente tiveram uma vida diante de Deus que foi relevante, de confiança na graça divina. E assim, fecharemos os olhos na morte. E o próximo evento que nós veremos é o segundo advento de Cristo. E, infelizmente, enfrentaremos o juízo final, né? Ou seja, para os justos vem a glória eterna. Para os ímpios vem o quê? O juízo final. Sem a promessa da ressurreição, nós não temos nenhuma esperança. Por isso que Jesus é a ressurreição e a vida, a Bíblia diz. Jesus, a morte, a ressurreição de Jesus é a nossa garantia. Como diz o texto que nós refletimos no início textual, se Cristo morreu e não ressuscitou, seria vã a nossa fé. E qual é o grande trunfo do cristianismo? Se você olha para outras religiões, né, se você olhar para o budismo, né, Siddhartha Gautama, que foi um grande Buda, né, o mais conhecido, a imagem da qual nós conhecemos, os restos mortais dele estão lá. O túmulo de Confúcio, os restos mortais de Confúcio estão lá. O túmulo de Maomé, os restos mortais de Maomé estão lá. Mas no túmulo de Jesus, o túmulo está vazio, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Tem um filme com Antônio Bandeiras, que é O Corpo, e nesse filme mostra a saga de se tentar descobrir o corpo de Jesus. Não se descobrirá jamais o corpo de Jesus, porque ele é a ressurreição e a vida. Pergunta número 5, a quinta e última pergunta. Qual foi o primeiro exemplo citado na Bíblia de ressurreição dos mortos? Assinale a alternativa correta. Letra A, Enoque. Letra B, Moisés. Para você, qual a resposta correta? Vamos lá. Moisés, porque Enoque não morreu, ele foi trasladado vivo. Viveu 300, a Bíblia diz: Enoque andou com Deus e foi levado para o céu. Mas Moisés morreu, Deus o sepultou e depois Deus o levou para o céu. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Essa lição foi uma lição belíssima. Através de Deuteronômio, nós podemos conhecer uma repetição de uma história extraordinária, da história do povo de Deus, liderada por um grande homem, um dos maiores líderes da história da humanidade, Moisés. Um homem que, com o poder de Deus, ele fez grandes milagres, grandes maravilhas. No final da sua história é bem certo que ele cometeu um erro. Mas quando nós cometemos o erro, Deus está para nos perdoar, para nos resgatar, para nos restaurar. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um trimestre, onde nós recapitulamos a cada sábado a lição referente ao estudo do livro de Deuteronômio. Que ele seja relevante para a nossa vida, para que nós possamos conhecermos a história, para que através da história nós possamos ter a nossa mente aberta, para que assim nós possamos estarmos preparados para os grandes embates da vida, mas acima de tudo preparados para entrarmos no céu, quando Jesus Cristo voltar com poder e grande glória. Em nome de Jesus. Amém.